Olá, meu nome é André Peixoto, sou gerente nacional da marca Paco Jeans e o meu principal objetivo como líder é ajudar as pessoas a extraírem o máximo do seu potencial. Eu sou formado em administração de empresas, com MBA executivo e especialização em marketing. Lidero pessoas há mais de 10 anos e quero compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória como líder. A minha primeira experiência como líder foi diante de uma equipe de uma loja entre vendedores e caixas de aproximadamente 20 colaboradores durante 3 anos. Na sequência, eu fui para uma outra posição onde eu não exercia uma liderança direta. E foi um momento importante também para autoconhecimento, e lá na frente eu vou compartilhar com vocês a importância do autoconhecimento para nós líderes. Na sequência, eu assumi um outro desafio, uma posição mais estratégica com uma equipe pequena, de aproximadamente 3 colaboradores. Só que esses colaboradores tinham um alto nível de maturidade e competência. Nesse momento, meu desafio era outro, eu estava à frente de uma equipe de alta performance. E outra experiência na sequência foi como gerente regional de vendas, à frente de uma equipe de aproximadamente 60 colaboradores, entre supervisores, coordenadores e vendedores externos, com níveis variados de maturidade e competência. E atualmente estou na liderança de um time de 35 representantes comerciais em todo o Brasil. Observem que todas essas experiências foram focadas na área de vendas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Falar um pouquinho da importância da liderança para a venda. A liderança da equipe, a liderança diante da equipe de um time de vendas. Eu não quero falar isso de uma forma clichê, que muitos já estão acostumados a ouvir, a diferença entre você ser um chefe, entre você ser um líder e essas coisas que a gente tem ouvido falar com muita frequência. Eu quero apenas trazer, de acordo com a minha experiência, o que eu aprendi e espero poder te ajudar de alguma maneira. A principal dificuldade que eu encontrei ao longo dessas experiências variadas, liderança de times de alta competência, de baixa competência, times maiores, times menores, autogestão, onde eu encontrei a maior dificuldade? Enquanto eu acreditava que existia um modelo único e perfeito de liderança, um estilo perfeito de liderança. Liderança paternalista, liderança participativa, autocrática, burocrática, democrática, enfim, existem diversos exemplos de modelo de liderança e eu adotei um particularmente que eu acreditava que era o que dava mais certo. E até um certo ponto deu, mas com essa diversidade de situações, de posições, de maturidade da equipe, ao longo do tempo eu tive que ir me adaptando a esse estilo de liderança. Como que eu superei essa dificuldade? Primeiro, com a própria experiência, o tempo e estudo, que eu pude identificar um formato, um modelo que eu vou compartilhar com vocês em 3 passos que me ajudaram a alavancar resultados, inspirar pessoas e, o mais importante, desenvolver pessoas, que é algo que eu sou completamente apaixonado. Primeiro, antes de passar para os próximos 3 passos para alcançar esse sucesso e você alavancar suas vendas através de um modelo de liderança, eu queria quebrar na cabeça de vocês esse mito de que existe apenas um modelo, ou 3, ou 2, que são modelos perfeitos ou mais adequados. A gente vai falar bastante sobre liderança situacional, que aí você vai identificar, você precisa avaliar o contexto, o ambiente e as pessoas individualmente. E eu quero deixar 3 passos para te ajudar a melhorar o seu desempenho com a sua equipe. Primeiro passo importante, a busca pelo autoconhecimento. Como eu falei para vocês na minha trajetória, por um certo momento eu não tive uma liderança direta. Então eu consegui buscar um autoconhecimento. E um líder, para ser um bom líder, ele tem que primeiro conhecer de si. E nessa busca pelo autoconhecimento, inevitavelmente você vai conhecer de pessoas, você vai conhecer do outro, até você se encontrar e você se conhecer. Existem várias formas de você buscar por esse autoconhecimento. Existem livros, existem
ferramentas, testes, processos de coach. Eu particularmente fiz um coach com um profissional excelente que me reposicionou de uma forma muito mais elevada na carreira. Enfim, a busca pelo autoconhecimento é o primeiro passo para você ter uma liderança que traga um desempenho e resultados melhores. O segundo passo, a gente vai falar agora sobre a tal da liderança situacional, que eu já comentei anteriormente. Você identificar na sua equipe em qual nível de desenvolvimento cada colaborador se encontra e você conseguir ser mais eficaz. Então nós vamos falar de 4 níveis de desenvolvimento da equipe. Essa é uma forma mais simples que eu encontrei para falar sobre essa liderança situacional, que ela depende do nível de maturidade e de competência de cada colaborador, né? Depende do nível de tarefa e de competência. Vamos falar do D1, que é o nível de desenvolvimento 1. Esse colaborador é aquele que ele tem um alto nível de compromisso, de vontade e de motivação, mas ele tem uma competência baixa ainda. Eu costumo dizer que aquele é o novato, é o iniciante, aquele vendedor que acabou de chegar na loja, está com vontade de fazer acontecer, assumindo um desafio novo, mas ele ainda não sabe, ele ainda está aprendendo. Esse é o 1. Com esse colaborador, você vai direcionar e treinar. Pegar na mãozinha, direcionar e treinar. Vamos agora para o nível 2, o D2. O D2, ele já sabe um pouco da tarefa, ele já aprendeu alguma coisa, só que ele tem um nível de motivação e de vontade de fazer e de comprometimento baixo. Esse é um ponto um pouco mais crítico e merece mais a sua atenção, porque você precisa continuar treinando ele, porque ele ainda não sabe tudo, e você precisa inspirar, você precisa persuadir ele para que ele volte a ter, ou que ele busque e encontre essa motivação e essa vontade de fazer acontecer. Vamos agora para o nível 3, o D3, nível de desenvolvimento 3. Esse ele tem já um conhecimento moderado na competência e na tarefa. É aquele que sabe quase tudo, né? Na curva de aprendizado ele já está lá no finalzinho, ele já conhece quase tudo da tarefa. E ele tem um nível de comprometimento e de vontade variável, ele oscila. Ora ele quer fazer, ele tem vontade, ele faz, ora ele não quer, e ele já conhece bem da tarefa. Com esse você vai ficar um pouco mais próximo, continuar compartilhando com ele e inspirando ele, só que não na mesma intensidade do D2, certo? E por fim, o D4, que é o nível máximo de desenvolvimento. Ele sabe toda a tarefa, ele é quase um especialista naquilo e ele tem um alto nível também de comprometimento e de vontade, de motivação. Com esse você delega. Coloca na mão dele, porque ele sabe como fazer e ele quer fazer, e você vai ter tempo para dedicar àqueles que ainda estão em formação. Esse seria o sonho de consumo de todos os líderes, né? Mas nós temos hoje, é difícil você ter uma equipe que só tenha o D4, aquele que sabe tudo e é automotivado. As equipes elas são heterogêneas, né? Geralmente são equipes heterogêneas. Você vai sempre ter um pouco de cada nível desse de desenvolvimento dentro da sua equipe. Aplicar isso da forma correta, você vai conseguir elevar o patamar da sua equipe, sabendo como lidar com cada um. Terceiro e último passo para você aumentar o seu desempenho é a técnica do é a técnica do divergir para convergir. O que é o divergir? Nessa situação de liderança, você vai abrir o seu leque de captação de informação. Você vai ouvir sua equipe, vai ouvir, coloca lá na cadeira, escuta ponto positivo, escuta ponto de melhoria, o que não está bom, escuta. Depois você vai pegar isso tudo e você vai convergir. Você vai definir de tudo que você ouviu, quais são as queixas macro, o que todo mundo está se incomodando. É muito difícil você ouvir tudo e resolver tudo. As pessoas têm problemas diversos, situações diversas. Então, diverge, escuta tudo,
e depois converge. Separa aí 3, 4, no máximo 5 pontos que são incomuns de dificuldade, de problema da equipe e defina planos de ação para você resolver esses 5 que são os mais ofensores e pontos em comum que precisam ser tratados. Então, só revisando os 3 passos. Primeiro, a busca pelo autoconhecimento. Segundo, não engesse o seu jeito de liderar. Aplique a liderança situacional. D1, D2, D3 e D4. Identifique quem são os seus Ds e saiba como atuar em cada um. E a terceira, a técnica do divergir e do convergir, ok? Geralmente, algumas pessoas cometem erros na hora de implantar isso, né? Na hora de implantar esse modelo, essas dicas, essas técnicas, esses conceitos. E quais são os erros mais comuns, os erros mais cometidos? O primeiro erro que eu considero, na verdade não vou chamar de erro, eu vou chamar de uma fraqueza. Você lidar com pessoas, em alguns momentos, é exaustivo. E muitas vezes aquela energia do líder, ela escoa, né? E o líder acaba se desmotivando. Então isso é algo comum que acontece. E o que eu deixo para você, acredite sempre em pessoas. São as pessoas que movem, são as pessoas que fazem e acontecem. Por mais que você tenha acreditado, se dedicado, doado o seu tempo e não deu certo, vai ter outro que vai dar certo. Continue acreditando nas pessoas. E o segundo erro mais comum é entrar no automático, né? As coisas não são estáticas. A sua equipe hoje não vai ser a mesma equipe daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. As coisas mudam. O mundo está em movimento o tempo inteiro. Então, volte sempre, revise sua conduta, revise sua liderança, escute sua equipe, volta onde errou, conserta, alterna, muda o que for preciso e retoma a sua trajetória. O primeiro passo para você fazer isso que eu falei e dar certo, para hoje, faz um mapeamento, principalmente da liderança situacional, do nível de desenvolvimento de cada colaborador da sua equipe. Faça isso individualmente. Quem é o seu D1, quem é o seu D2, quem é o seu D3, quem é o seu D4. E comece a atuar de forma individual com cada um, aplicando todos esses conhecimentos que eu compartilhei com você, e eu tenho certeza que você vai ter um resultado e um desempenho de vendas melhor, uma equipe mais motivada, uma equipe mais inspirada. Isso tudo gera resultados para você, não só numéricos, não só em lucro, não só em venda, mas também como pessoa, ajudando o próximo, ajudando o outro a ser melhor. Espero ter ajudado e eu me coloco à disposição do que vocês tiverem dúvida. Aqui a gente está no nosso canal, pode mandar comentário, pode entrar em contato com a gente que eu estou à disposição.